Dê uma salva de palmas ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que vai o seu coração? Como é que vai o seu coração? Abra sua Bíblia comigo. No livro de Mateus, capítulo de número 4. Aleluias. Deus é fiel, igreja. Sempre tenha a convicção disso, que Ele é fiel. Às vezes Deus ele nos prova em algumas coisas. E às vezes Ele nos permite que nós passamos algumas coisas. Para Ele apenas poder provar para Satanás e para você, aonde é que você está. Porque às vezes você precisa identificar onde é que você está. É a primeira pergunta que Jesus ele faz depois que Adão cai no Jardim do Éden. Ele pergunta: Adão, onde você está? Isso é sobre você saber da onde você saiu, onde você está e para onde você está indo. Isso fala de história, presente e futuro. Isso fala de passado, presente. Isso fala do passado, processo e propósito. Amém? Mateus capítulo 4. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Quando fala de tentação, o que é que vem na sua mente? Primeira coisa, o homem é tentado segundo a sua própria cobiça. Se toda vez que eu falo tentação, você lembra alguma coisa de conotação sexual, quer dizer que a sua fraqueza é aí. Se eu falo para você toda vez que de tentação se vem sobre a sua cabeça roubar, então a sua tentação está aí. Se toda vez que eu falo sobre tentação e você pensa em um entorpecente, pensa em uma droga, pensa sei lá em quê, cada um é tentado na sua própria cobiça. Às vezes quando nós falamos de tentação, pessoas só lembram de sexualidade. Alguém caiu, alguém isso, alguém aquilo. Porque a mente dele é impulsionada a isso. Porque a sua mente é impulsionada a isso. O homem é tentado segundo a sua própria cobiça. Mas uma das maiores tentações que Satanás mais trabalha em nossa vida, tudo começa com esses meios. Quais são? Sexuais, financeiro e às vezes é de relacionamentos. Mas tudo, o fim de Satanás é que você desista. Entenda isso. Toda a armadilha de Satanás é para que no fundo você desista, você morra no meio do caminho e você não consiga alcançar o propósito. Se Satanás ele vê que você consegue, você fica mais fiel nos dias que você está passando dificuldade, ele vai tentar trabalhar na sua prosperidade. Porque a ideia dele é te parar. A ideia dele não, se você não está sofrendo, se você está conseguindo dar continuidade àquilo que Deus colocou para você, ele está perdendo. Se você toda vez que chega na época de bonança, você esquece do Senhor, então é aí que ele vai trabalhar, que você consiga prosperar. Se toda vez na época de escassez você começa a abandonar os princípios do Senhor, então Satanás vai trabalhar para você ser um miserável. Entenda isso. Você tem que se vencer todos os dias. Seu maior inimigo é você mesmo. Amém? Quem achou aí Mateus capítulo 4? Glória a Deus, aleluia. Ei, glórias. Glória a Deus. Diz assim: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropece em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus:
Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhes então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Fala assim comigo: Satanás tem uma bandeja, mas Deus tem um banquete. Olha para o irmão do lado aí, tem uma bandeja de Satanás sendo oferecida para você. Fala com ele: se você conseguir resistir e esperar, tem um banquete te esperando. Tem uma mesa posta por Deus para você. Aleluias, glória a Deus. O detalhe está sobre você esperar, sobre você aguardar. E às vezes você vai ter que aguardar sozinho. Muitas pessoas vão começar juntamente com você muitas coisas, não só na esfera que eu falo de igreja. Por favor, não se limite só ao ambiente esfera igreja. Não seja um religioso maldito, por favor. Mas eu falo sobre amizades, eu falo sobre relacionamentos, eu falo sobre familiares, eu falo sobre projetos pessoais. Mas Vamos orar, que daqui a pouco eu libero isso aqui. Coloca a mão no teu coração. Ora por você aí. Deus, abençoa ele, Senhor. Abençoa ela, Pai. Meu Deus, mas nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor traga, Pai amado, lucidez. Pai amado, que nós possamos enxergar, Pai amado, os mínimos detalhes, onde Satanás ele está batendo, onde ele está arquitetando, onde que ele está perseverando, onde ele está planejando, Senhor. Pai amado, que a tua igreja venha se despertar e venha acordar e venha entender, Pai amado. Em nome de Jesus. Espera aí, agora você ora por mim e por Léo aqui em cima. Direciona a sua mão. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Fique à vontade, igreja. Podemos assentar, mas senta glorificando o Senhor. Aleluias. Igreja, tem coisas que se você não esperar para ver o fim, você vai perder muitas coisas. E Deus, ele começa sempre no verbal. Sempre Deus, ele tenta falar com você, ele tenta se comunicar, ele tenta enviar pessoas, animais, frases, que às vezes parece que não tem nada a ver, mas tudo aquilo está indicando. Afinal, quando nós estamos passando uma luta, nós temos uma visão seletiva. As coisas que Deus está falando, nós ficamos mais sensíveis. Porém, às vezes nós queremos rejeitar aquilo que Deus está nos comunicando. E quando Deus fala e você não entende, e você não consegue se manter, porque você não quer, você não consegue se manter dando uma resposta, Ele começa a mexer agora no físico. Ele começa agora a tocar. Ele começa a tocar para que você entenda e você volte, você se arrependa. Ele começa a tirar coisas. Então a mensagem que eu tenho para você nessa noite é: se você não se alinhar, você vai perder. A mensagem que eu tenho para você nessa noite é: se você não se alinhar, você vai perder. E é Deus que vai tirar, é Deus que vai tomar.
Você já perdeu tantas coisas e você não entendeu. Mas tem coisas que você supervaloriza, tem coisas que você ama demais. Porque Deus ele vai te ensinar que você perdendo, a dor que você vai sentir nessa perca é a dor que Ele está sentindo te perdendo. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Não é sobre você ir e vir, é sobre você ser. Não é sobre você fazer, é sobre você ser. É sobre quem você é. É sobre a sua identidade. É sobre você se alinhar sobre tudo que você já ouviu. Você tem que entender que você não é mais como o povo do mundo. Você não tem utilidade como o povo do mundo tem. Você foi carimbado por Deus. Deus ele te escolheu. Deus ele tem planos e tem urgência para com você. Não é sobre você dizer que é filho de Deus e fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Não é sobre você dizer que é filho e você é um filho que dá trabalho, um filho desobediente, um filho rebelde, quando Deus ele te pede e chama. Não é sobre você ser influenciado pelo reino do mundo, mas é sobre você influenciar o mundo com aquilo que Ele colocou dentro de você. Deus ele trabalha com propósito, Ele não trabalha por dó. Deus não é um ser almático, onde que Ele vê a sua situação, a sua necessidade, e Ele sofre com a sua necessidade. Não, Deus ele trabalha com propósito, porque Ele te fez com um propósito. Deus ele não te colocou no mundo para você sofrer. Você está sofrendo porque você está indo contra o que Ele te pediu, contra o que Ele estabeleceu, contra o que Ele formou, contra o que Ele criou para você. É por isso que você está sofrendo, porque é um sofrimento sem causa. Quando você entender o que é o verdadeiro sofrimento, você vai entender que o valor do sofrimento é supérfluo comparado ao tamanho do propósito. E nós somos chamados para ser o propósito, para ser a resposta de Deus. Para isso que nós somos chamados. Não tem por que eu trazer uma mensagem aqui que vai te deixar impressionado. Não tem por que eu trazer uma mensagem aqui que vai te deixar emocionado. Nós temos que entender sobre propósito. Nós temos que entender qual é o propósito. Nós temos que entender que nós somos resgatados do mundo. Há um tempo atrás você não podia nem passar o Natal com a família porque você era uma pessoa odiada pela família. O evangelho veio, começou a te transformar, começou a te mudar. E aquilo que te transformou, aquilo que te mudou, hoje você vira as costas para poder passar com o mundo. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém entendendo? Eu não sei que tipo de pessoa você era. Eu não sei quem você diz que você é para mim. Mas você sabe quem você era. Mas eu te pergunto, quem você está se tornando? Quem você está se tornando? Aquela pessoa insuportável de antes, eu estou vendo pessoas aqui dentro do ministério se tornando aquela mesma pessoa. Desagradável, era assim que você era antes de eu te conhecer, antes de nós conhecermos. Foi você que me falou que era assim. E eu estou vendo pessoas pegando bagagem de fora do mundo de novo, colocando sobre si orgulho, soberba, dizendo eu não preciso disso, daquilo, nem daquilo outro. Coisas e pessoas que Deus colocou como ferramenta, você está rejeitando, porque não serve para o seu tempo de prosperidade ou para o seu tempo de orgulho. A mensagem da noite é: você vai perder. É difícil pregar isso, eu te digo. Estou aqui pegando fogo, porque não é uma mensagem que eu gosto. É uma mensagem que eu detesto, porque eu ganhei muitos inimigos ao longo desses 10 anos pregando por causa dessas mensagens. E às vezes quando Deus ele pede de novo essas mensagens, dói demais em mim. Mas um dia eu falei para Ele que eu não negociaria aquilo que Ele pediu para eu poder pregar, aquilo que Ele pediu para eu poder falar. A palavra tentação, no original, significa pairasmo. É você ser convidado a ultrapassar um limite
imposto, colocado por Deus. Você ser tentado não é pecado. Você ser tentado não é errado, afinal você é homem. A tentação é um convite, a tentação é você ser chamado. A tentação, ela, digamos que aqui é um limite, Deus ele coloca aqui e fala, olha, se você ultrapassar este limite, você agora está em pecado, você está em rebeldia, você agora está em maldição, maldição por mim, porque Deus amaldiçoa, entenda isso. A pessoa que não tem entendimento, ela quer andar nessa linha aqui. Por que andar nessa linha? Porque ela acha que ela é forte o suficiente, mas a Bíblia diz que quando você diz que você acha que você está forte, você está fraco. E quando você acha que você está fraco, você está forte. Mas quando você está dentro do propósito, se encaixa essa frase. Quando você está fora do propósito, você está fraco, destruído, perdido, andando passos largos ao inferno. Você está no propósito? Eu te pergunto nessa noite. Fala, irmão, não é porque você está vindo para o culto não. Eu estou perguntando se você está no propósito. Pergunta aí. Não é porque você está vindo para o culto não, Léo. Eu estou perguntando se você está no propósito. É sobre o propósito. Não é sobre a sua vida individual. A Bíblia diz no capítulo 18 de Provérbios que o solitário ele busca os seus próprios interesses. Nós somos um corpo. E só porque eu não gosto da minha mão, eu vou rejeitar o serviço dela. Ou eu vou parar de servi-la. Eu não gosto dessa mão aqui, então a partir de hoje eu não vou nem querer comer mais com essa mão. Não vou me servir nem nada. Também não vou lavá-la porque eu não gosto. Tem gente assim, Deus ele preparou um corpo, tem gente, eu não gosto dessa mão. Eu não quero ser servida por ela e também eu não vou servir. Porque o corpo, quando fala de igreja, nós estamos falando de membros. Membros por quê? Porque cada um tem a sua função. Nós não precisamos de próteses, porque o Senhor, ele nos preparou e o corpo do Senhor, ele é perfeito. Quando você não entende esses detalhes, você começa a andar em círculo. Você começa agora a andar perdido. Você começa a andar agora em uma direção que nem você mesmo sabe para onde você está indo. A Bíblia diz no capítulo 4, verso 15 de Hebreus, que Jesus ele foi tentado em todas as coisas. Então, ser tentado não é pecado. E a maior tentação da igreja hoje é parar. E quando Deus me falou isso, eu falei, parar de quê? O que é que a igreja está fazendo? Só parar de frequentar o ambiente? O que é que a igreja está fazendo para poder parar? O que é que você está fazendo, meu irmão? O que é que você está fazendo, minha irmã? Só porque você está ali na recepção? Só porque você vem aqui louvar? Só porque você vem aqui pregar? É isso o seu propósito? É isso o seu propósito? Jesus morreu na cruz só para você pegar o microfone e pregar? Jesus morreu na cruz só para você juntar um povinho dentro de uma igreja e tocar instrumentos e cantar e servir na portaria? Não! Quem fez isso foi Constantino. O Senhor morreu na cruz para você amar, para você ser perdoado dos pecados, para você ser lavado, ser limpo, para você ser purificado, para você voltar e entrar no propósito e você servir a Deus, a sua família e a comunidade. Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito da morte e ressurreição de Jesus. Só que você está todo moribundo porque não fizeram, porque não estão fazendo do seu jeito, da sua maneira, porque você está em pecado e não quer se arrepender. E Satanás está vencendo, Satanás está trilhando, Satanás está sambando, Satanás está... Ei! Quem está perdendo é o reino que Deus te colocou. Quem está perdendo é os seus familiares. Quem está perdendo é os seus amigos. Aquele brilho que você tinha, você se perdeu. Você está voltando a ficar com cara de nádegas. Para não falar no sentido pejorativo e forte.
Você está voltando a ficar amargo, amarga. Você não está vendo quem é que você está se tornando de novo. Mentiroso de novo, mentirosa. Se perde em suas próprias palavras, está tirando vantagem de novo de situações. Ah, religioso maldito, hoje eu te mato. Vai ressurgir um filho de novo. Tem que nascer um filho de novo. Tem alguém aqui comigo? Às vezes você fala, mas a tentação é demais. 1 Coríntios 10, 13. Não vos vem tentação maior que vós possais suportar, porque mais fiel é Deus. Não existe motivos para um filho desistir daquilo que o pai confiou para ele. Afinal, Deus, Ele quer o melhor para nós. E aí Ele diz que Ele vai na frente, se tem portões, Ele diz que Ele quebra os ferrolhos. Se tem um mar, Ele abre. Se tem um vale, Ele dá vida dentro do vale. Ele está conosco, Ele está à nossa frente, está cuidando de nós. Nós não estamos gostando desse cuidado. Porque nós queremos atravessar o vale. E nós queremos os meios a qual nós vamos atravessar. Caminhando não serve, o deserto não serve para ser atravessado caminhando para a nossa geração. Você quer atravessar o vale de Boeing 747 de avião? Você quer atravessar o vale de Land Rover? Você quer atravessar o vale do seu jeito, da sua maneira? Deus está chamando de novo para você poder entender. Deus te ama tanto que Ele... Ei, essa mensagem é de amor, é de cuidado, é de carinho. Você não sabe quanto. Eu estou falando como homem por causa da fraqueza da nossa carne. Falo, Deus, a igreja brasileira está atravessando um período tão difícil para esse tipo de mensagem. Eu estou avisando verbalmente. Eu estou fazendo a minha parte verbal. Glória a Deus. Se você entendesse o tamanho do amor dele por você, se você compreendesse o tamanho do amor dele por você, se você soubesse que era como é tão mais fácil ir com ele, se você soubesse como vale a pena você ser esquecido, você ser abandonado, se você soubesse como vale a pena. Deus não permite tentação maior que vós não possais suportar. Ele diz que Ele é mais fiel do que a tentação. Ele diz que Ele é mais fiel do que a dificuldade. Ele disse, mais fiel é Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, mais fiel é Deus. Ele coloca a fidelidade, ele coloca o caráter de Jesus em xeque para dizer que é possível você vencer. É possível você vencer e continuar. É possível você vencer e avançar. Talvez você está triste porque uma máscara que você poliu e cuidou há tanto tempo foi perdida. Mas eu oro nessa noite para que você perca todas as máscaras e fique só uma face. Porque Ele é um Deus que fala de face a face, não de face a máscara. Se você quer ser ouvido por Deus e falar com Deus, você vai precisar dos choques necessários. É necessário. Primeiro princípio é: ser tentado não é pecado. Ter tentações não é pecado. Quem não confessa tentações, confessa quedas. Quem não confessa tentações, confessa quedas. Tem dias que eu chego para pessoas mais e falo, cara, vontade de chutar o pau da barraca assim, sumir na braquiara. Aquilo dá um... Tem dia que você olha assim e fala, tem dia que eu olho que eu não...
Meu Jesus. Quem não confessa a tentação, confessa a queda. E só confessa a queda ainda se tiver um coração arrependido. Se você não confessar as suas quedas, os sinais te acompanharão. É a vida. Não há nada embaixo do sol que não virá a ser descoberto. Deus, Ele é demais. E tudo isso é para que você ajeite a sua vida em vida e enquanto você ainda tem utilidade. Porque quando você tem utilidade, você pode remir a sua vida, você pode alinhar, você pode consertar, você pode pedir perdão, você pode ser usado por Deus e ter poder ainda nessa terra para poder fazer aquilo a qual Ele te chamou para você fazer. O ladrão na cruz foi salvo, sim ou não? Sim, porque Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas Ele pôde remir a vida dele, sim ou não? Ele pôde curar? Não. Ele pôde orar para alguém e essa pessoa ser transformada? Ele pôde dar testemunho de vida? Não. Essa é a satisfação de Deus para com você. É você poder voltar para ter utilidade. É você poder voltar para dar testemunho. É você poder voltar para poder dizer quanto Ele é lindo, quanto Ele é cheiroso, quanto Ele é poderoso, quanto Ele é grandão. Grandão, grandão da Galileia. Hein? Essa felicidade que o mundo não pode ter. E você tem acesso ainda a isso. Você tem acesso a isto. Através de Jesus você não dá valor. Tem pessoas que tem milionários que daria tudo que ele tem para poder viver a paz que Jesus te concedeu e você está rejeitando ela. Não importa o que você conquistou ou o que você deixou de conquistar, você vai morrer um dia. Você vai se encontrar com um Deus grandão. Olhos como de fogo, na sua boca uma espada, cabelos brancos como a neve, seu rosto como o sol. E Ele vai te fazer perguntas tão desconfortáveis. As perguntas que você não gosta de responder aqui nessa terra, Ele vai fazer com aqueles olhos como de ralho olhando para você. Segundo princípio é cuidado depois das suas conquistas. Tome cuidado depois das suas conquistas, porque você fica mais vulnerável à tentação. Às vezes no meio da batalha, como é que fica o soldado na guerra? O soldado ele fica esperto, ele sabe que ele está em um terreno inimigo e que tem inimigos que a qualquer tempo, a qualquer hora pode matá-lo. Então um balançar, um quebrar de galho, um mexer de folha, ele já está apontando a arma dele, porque ele sabe que ele está em guerra. Mas quando chega no tempo de vitória, não, tem muitos alaridos, rojões, músicas, festas. E nada mais é suspeito, nada mais ali oferece algum tipo de perigo. Afinal, ele está entre aqueles que venceram. Foi depois da vitória que Elias, ele ficou com aquele espírito depressivo. Foi depois de 3 anos, aproximadamente 3 anos de relacionamento, 3 anos na beira do Querite, 3 anos sendo servido por corvo, 3 anos na casa da viúva, dentro desse período, ressuscitou um jovem, uma criança, fez chover, fez parar de chover, mas quando ele chegou em Damasco, a Bíblia diz que ele recebeu uma forte ameaça, e ele começou a fugir. Ele foi tentado para salvar a vida dele. Ele falou, vou salvar a minha vida. E Jesus vai lá mais na frente e diz, aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder por amor de mim,
Xalá. Eu lembro que eu fui criado na igreja até meus 12, 14 anos. E quando eu desviei, a primeira coisa que eu fiz, quando eu conheci a bebida, quando eu conheci as drogas, quando eu conheci o sexo, eu falei, como é que pode um adolescente ficar preso dentro daquela igreja, sendo que esse mundão é tão gostoso e bom? E agora meu trabalho era tirar os jovens de dentro da igreja para poder trazer para o mundo. E alguns desses jovens hoje nem estão mais vivos. Alguns morreram de acidente, outros em briga, em festa, de tiro pela polícia. E você entende o que é que eu estou falando? Porque um dia, quando a ilusão passou do prazer do álcool, da droga e do sexo, eu tive que me encontrar comigo mesmo. No desamarrar do tênis, não importa quanto você curtiu e o que você usou, quando você chega em casa no desamarrar do tênis, aquele vazio te aperta. Satanás, ele vomita sobre você dizendo, ei, você é nojento. Você consegue entender? Aí você diz, poxa, e agora, Jesus? E agora, Deus? Aí você vai ter um encontro com a religião. Você vai na igreja no domingo. Não toma ceia porque pecou. Começa a fazer os protocolos a qual ensinaram. Aí você consegue 1 semana, 2, 3 semanas depois já está meio balançado, 1, 2 meses. O mundo convida novamente, porque a religião tem muitos problemas dentro da igreja. Tem a irmã que só anda de cara amarrada. Tem a irmã que fala da vida de todo mundo. Tem um irmão orgulhoso. E aí você começa a olhar e fala, entre o mundo e a igreja eu prefiro o mundo mesmo, que pelo menos lá no mundo eu sei que todo mundo está perdido. Então você volta para o vômito mais uma vez. Igreja, enquanto você tiver encontro com a religião, você vai conseguir só ver essas coisas. Mas no dia que você nascer de novo, não tem cara feia, não tem, não tem. Porque existe um propósito, existe um Jesus grandão, existe um Jesus todo poderoso. Que ele estava no deserto sozinho, depois de ser glorificado, depois do próprio Deus dizer que ele era o Filho, depois do próprio João dizer, eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. 40 dias, com fome e sede, 40 dias orando. A Bíblia diz no capítulo 4, verso 4. Jesus, porém, afirmou, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele estava como um homem, não era um Deus. Um homem. E Satanás, querendo saber, querendo que ele provasse quem realmente ele era. Satanás vem todo dia e fala, você está indo para a igreja, você é isso e aquilo, e a sua vida não prospera. Seu filho está doente, não sei o que lá está acontecendo, e ele começa a mostrar para que você prove para ele que você é filho. Porque quem não tem convicção, ele tem necessidade de comprovar. Ele tem necessidade de se mostrar. Só que Jesus sabia quem ele era. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estou firme, estou focado no propósito. Satanás, ele vai vir em dias difíceis para você. Mas a ideia final é você vai perder, você vai desistir, você não vai aguentar. Eu estou te esperando aqui fora para voltar a andar de mãos dadas com você. Essa é a frase de Satanás.
E é por isso que nós estamos aqui batalhando, orando de madrugada. É por isso que nós estamos aqui. Não é para que... Não é sobre... É interessante, igreja. Sai alguém, chega outra pessoa. Só que não é sobre a igreja estar cheia ou vazia. É sobre pessoas entender o propósito da vida delas. Se você sair, Deus vai mandar outra pessoa no seu lugar. Mas é a sua alma. E o tempo investido em você. Me diz. Nessa rua tem 5 igrejas. Nessa rua. Mas não é sobre você mudar de igreja. É sobre propósito. É sobre propósito. Porque é o mesmo Deus que fala aqui, se você mudar de igreja e lá tiver pessoas que têm amor a Deus e amor às pessoas, Ele vai pregar as mesmas coisas que eu prego. Caso ao contrário, Ele vai estar preocupado com o seu dízimo, Ele vai estar preocupado com a sua frequência e como a igreja está. Ele vai falar palavras agradáveis que você gosta de ouvir, vai dar tapinha nas costas e falar como você é importante. Mas Ele não está preocupado se você está indo para o céu ou para o inferno. Ele está preocupado com a sua frequência. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém entendendo? Desperta, dá tempo. Não é sobre os seus talentos. Satanás, ele trabalha com as suas habilidades também. Porque as habilidades que as pessoas têm, os talentos e os dons, quando ela se torna rebelde, afasta mais ela do que aproxima. Porque ela está preocupada com a utilidade dela. Ela está preocupada com o nome dela. Saul estava preocupado com o nome dele. Davi passou por vários problemas. Saul querendo matá-lo. Ele era inimigo fiel dos amalequitas, dos filisteus. Ele tinha o próprio filho dele, Absalão, querendo matá-lo de qualquer jeito, a qualquer custo. Amigos, esqueci agora o nome daquele cara lá, tem um nome estranho, Aitofel. Amigo que dividia o ambiente com ele agora por causa de propostas. Agora queria matá-lo, agora queria... Mas Davi perseverou. Se Davi não tivesse perseverado, Jesus não podia dizer no Novo Testamento: Jesus, filho de Davi. Ele não poderia cumprir a promessa que Deus tinha dado a Davi, que levantaria um reino que seria eterno. Se você não perseverar, você não sabe o que é que você vai perder. Se você não perseverar, você não tem ideia do que é, de onde você poderia ter chegado. Pare de ser instrumento de Satanás. Porque as pessoas que mais ofendem foram as que foram ofendidas. Satanás precisa dos ofendidos, porque os ofendidos é uma arma potente na mão dele. Porque a pessoa que foi ofendida, ela fica fechada para Deus e os profetas. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil invadir uma cidade murada do que uma pessoa ofendida. A pessoa que foi ofendida, ela está bloqueada para Deus e profetas. Você tem facilidade em se ofender? Você tem problema com a sua autoimagem? Você é defensor da sua própria causa? Cuidado com as ministrações de Satanás sobre você. Cuidado com o que ele tem pregado na sua mente. Cuidado com o que ele tem falado à sua mente, ao seu coração. Ele veio para matar, roubar e destruir.
Cuidado com aquilo que Ele tem ministrado quando você está só. Jesus, Ele estava só naquele momento. Ele tentou levar Jesus aos lugares aonde? Para o pináculo. Elias, naquele momento que ele tentou desistir, que ele fugiu, que ele estava só. Davi, na época que os reis iam à guerra, ele estava só. Pedro, no momento que ele estava ali próximo, mas no momento que ele começou a seguir a Deus de uma distância segura, ele estava só. Judas, quando foi se matar, ele estava só. Jonas, quando ele desistiu, ele estava só. É nessas horas que Satanás ele vem ministrar. É nessas horas que ele vem encher o seu coração. Ele faz você se lembrar dos detalhes das pessoas que te magoaram, que te ofenderam. Ele faz você lembrar do perfume, do olhar. Ele faz você, ele deixa o cenário bem vivo. Até das pessoas que estavam passando no ambiente e você foi humilhado naquele momento. Porque ele precisa deixar isso vivo dentro de você. Ele precisa deixar essa raiva viva para que ele continue controlando, para que ele continue com a rédea te levando para onde ele quer, direcionando você. Mas quando vem o amor, o cenário ele é destruído. O cenário ele é destruído por completo. Satanás ele perde o controle, ele perde as rédeas, ele perde tudo. Aí Jesus ele vem abraçando, ele vem lavando, ele vem assim, sabe, limpando, tirando cada assim como um dia José de Arimateia e Nicodemos foi limpando aquele corpo e passando o aloé. Jesus ele retribui em nós. Ele começa a limpar, tirar as feridas, tirar as mágoas. Aí você vai entendendo, não, eu também estava errado. Não, eu também tive culpa, eu também tive parcela. Aí aquele orgulho vai saindo, Satanás ele vai perdendo o controle. Aí surge uma mensagem, surge uma ligação. Me perdoe. Eu me ofendi com você. Me perdoe por eu ter me ofendido. A Bíblia diz não. Nós tínhamos o costume de falar, na verdade o pastor Larry falava isso. O mais espiritual cede primeiro. Já pensou, você está esperando um pedido de perdão de alguém que te ofendeu muito. E o que chega para você é uma notícia, fulano de tal acabou de ter um infarto. Fulano de tal acabou de ter alguma coisa e morreu. Sabe o que Satanás faz? Pega a rédea e fala, tem mais utilidade não. Agora ele vai se acabar sozinho. Agora a própria falta de perdão vai fazer ele se autodestruir. Tem muita coisa aqui, igreja. Essa porção aqui já é suficiente para você pensar um pouquinho. Persevere, vá até o fim. Vá até o fim, não importa. Não é sobre os lugares que você vai ser levado. É sobre onde Deus quer que você esteja. 40 dias no deserto, permaneça no deserto. Não, mas eu vou te teletransportar para o topo de uma catedral. Vou te levar para lugares. Basta você me servir, basta você me adorar. O problema é a situação que você está passando, então eu vou ajudar. Satanás, ele trabalha também com as suas necessidades. Necessidades. Quantas pessoas em dias difíceis falou, como é que vende a alma para Satanás? Quantas pessoas? Eu não aguento mais ser pobre, eu não aguento mais viver essa vida. Eu conheço uma pessoa com poder aquisitivo muito alto. E uma vez ele me chamou e falou, Diogo, há muitos anos atrás eu entreguei minha alma para Satanás. Eu vou morrer com X idade. 6 meses depois, o meu filho também vai, fulano de tal. Eu entreguei, só que eu me arrependo. Essa pessoa, ela era muito rica. Eu conheci ele na época que eu trabalhava no banco, e depois ele se tornou meu aluno na academia, e eu vim para o seminário. Eu lembro quando eu saí, o último dia que eu falei para ele na academia, olha, eu estou indo embora, vou estudar no seminário. Ele chorou e
Eu tinha um coração tão duro, que eu falei, cara, esse cara chorou. E eu não tinha nada para oferecer, nem uma lágrima de volta. De tão insensível. Mas eu estava no seminário, ele sempre conversando comigo, nós passávamos horas, e um dia eu indo de férias, ele falou isso para mim. E uma das minhas últimas férias que eu fui, isso foi no meu último ano de seminário, se eu não me engano, eu peguei e falei, olha, não consegui falar com fulano de tal. Ah, mas deixa, já estou terminando mesmo, depois quando eu voltar. E no aeroporto meu irmão me ligou. Diogo, fulano de tal acabou de morrer. Teve um infarto hoje de madrugada e morreu. E tudo que eu lembrava era daquilo que ele me falou um dia. 6 meses depois, meu filho também vai. E agora, como é que você fala para um ímpio isso? Sem ele entender que você está amaldiçoando ele, porque o profeta tem isso. Igreja, isso aqui eu preciso abrir esse parênteses aqui, tá? As pessoas hoje têm problema com os profetas, porque os profetas falam aquilo da parte de Deus com elas. Elas não têm, a igreja hoje não tem maturidade para receber o que Deus está falando. E ela transfere a ira do recado de Deus para o profeta. Mas ela não podia ter falado aquilo, ele não podia ter falado, mas foi Deus que mandou, meu querido. Então a pessoa transfere para o profeta. Já vi casos de pessoa falar, olha, vai acontecer isso na sua casa, se mantenha de pé, esteja em oração, porque depois a pessoa vem falar, pastor, depois aquele profeta veio falar comigo, ele amaldiçoou a minha vida e minha família estava uma bênção. Depois que ele veio falar, meu querido, ele te alertou para você ficar de pé, para você estar preparado para o dia ruim, e foi ele que te amaldiçoou. Fechando parênteses. Como é que você vai e fala isso para o ímpio? 6 meses certinho, o filho dele morreu, assassinado. Cara super da paz, super arranjou a namorada, e o ex-namorado dela era altamente ciumento. Ela já tinha terminado com o cara e tudo, pegou no sinal, no trevo, num cruzamento, e efetuou vários disparos nele, ele faleceu. 6 meses certinho. Coincidência? Difícil, Satanás não trabalha com coincidência. Tem maldições que tem que ser cortado na sua vida. Nós não sabemos qual foi o nível de maldade dos nossos antepassados. Não sabe se ele falou, olha, eu estou entregando aqui, todos os meus familiares não vai passar de 60, de 70, não sei quantos anos. Ou todos os meus familiares vão morrer de trombose ou câncer. Ou você tem que entender, as pessoas, você não sabe o nível de maldade. A pessoa que foi ofendida, ela tem anseio e desejo de crescer para poder provar para aqueles que ofenderam um dia que ele é um vencedor e que ela é uma vencedora, e não importa o tamanho do preço que ela vai pagar. Cuidado quando você se sentir ofendido. Vai para o seu cantinho de oração. Procure alguém de confiança e diga, eu me ofendi. Não precisa querer, não, gente. Tem gente que tem a necessidade de expor a pessoa que ofendeu ela, mas com o propósito de matar. E aquele amigo dela também sentiu a raiva daquela pessoa. Tem gente que tem a necessidade de matar caráter de pessoa. Tem a necessidade de provar que aquela pessoa é ruim, é má. Não seja assim, por favor. Não seja essa pessoa mal, por favor. Eu preciso provar que ela é uma má pessoa. E aí liga para fulano, para ciclano. Primeira conversa, segunda conversa, qualquer assunto. Não seja um coveiro de caráter de pessoas, por favor. Não seja um coveiro, não seja alguém que gosta de enterrar nomes de pessoas só porque ela falou algo que não te agradou, ou por uma situação ruim, por um cruzamento de uma história que aconteceu. Talvez as duas pessoas estavam ruins naquele dia. Eu quero orar com vocês. Se coloque de pé.